Vitor, que atividade física é importante, eu acho que tem tanto material publicado, sabe, assim, desde Instagram a publicações no Nature, tem coisas falando sobre a importância da atividade física. No entanto, contudo, todavia, as pessoas estão ficando cada vez mais sedentárias, mais obesas. Existe um contraste aí importante, né? Entre, gente, é importante até que se consiga efetiva adesão, você entende? As coisas Sim. ainda não se encaixaram. Na tua opinião, por que isso acontece? Bom, vamos trazer, então, do início dessa sua pergunta, tá? A atividade física, né? Ela veio em forma de esporte, antigamente. Uhum. Então, quando você era jovem, você selecionava uma atividade esportiva e nela você ia, né? Então, quem aqui nunca escutou nossos pais, nossos avós? Eu jogava bola, jogava vôlei, jogava basquete, fazia balé. Muitas mulheres seguiam no balé e, assim, pouquíssimas pessoas sabem que balé é uma atividade física altamente intensa, né? Altamente, o nível de flexibilidade, equilíbrio, preparação física que você tem que ter para fazer um balé é muito alto. Então, depois que você escolhe a modalidade naquela época, você seguia nela até a fase adulta. Nessa fase adulta, as pessoas largavam a atividade, óbvio, por outras responsabilidades que tinham no dia a dia, e aí ficava para trás, e com isso veio surgindo uma coisa chamada sedentarismo. Tá? Nossa, você falou sobre a minha vida aqui. Não, a sua e a de milhões, acredite. Vocês que estão aí em casa também passaram por isso? Pois é, o pessoal vai se assemelhar, é normal, tá? Vitor, por que você tem uma visão tão clara, né, dessa linha? Porque nos nossos atendimentos, os pacientes que a gente recebe no Instituto, muitos estão nessa mesma condição nos dias de hoje. E eu vou falar o porquê que é estranho hoje, por que é pior nos dias de hoje você estar nessa condição. Antigamente, depois que você chegava na fase adulta, você ainda continuava caminhando a pé, subindo escadas, fazendo trabalhos diários de casa, até trabalhos braçais no trabalho, né? Então, não existia computadores, não existia impressoras. Gente, todos os pontos do dia a dia, a gente tem que levar em consideração que antigamente era feito muito mais de forma braçal. Isso queima muito mais caloria, isso quebra muito mais o estímulo de sedentarismo, consecutivamente você aumenta o nível de saúde corporal, você mantém a manutenção corporal, você mantém a queima calórica diária, e isso é muito benéfico para a saúde. Quando a gente veio para a nova era, vamos dizer assim, para a era contemporânea, né, a era da tecnologia, essas coisas começaram a inverter. Então, por mais que a gente tenha os jovens que entrem na atividade física, né, escolhida, e na fase adulta eles soltam na atividade física por conta das responsabilidades, nesse momento ele não tem mais essa quebra de estímulo braçal, essa atividade indireta, como a gente costuma dizer. Ele vai andar de carro, ele vai subir de elevador, ele vai comprar comida feita, ele vai trabalhar sentado no escritório mais de 10 horas por dia. Ai, Vitor, que loucura. Eu tô falando 10 porque eu tô sendo aqui gente boa. Tá sendo gentil. Porque geralmente, gente, a gente pode colocar 12, 14 horas fácil, tá? Sentado num computador, na mesma posição. E lembra nas outras lives que eu sempre vou falar isso, em toda live eu vou falar, o nosso corpo, ele é movido a estímulos. Por quê? Ele se adapta ao que a gente dá a ele. Então, nessa nova era, nesse período contemporâneo, a gente está dando para ele o estímulo dele não fazer nada. E quando eu dou esse estímulo de não fazer nada, eu aumento muito rápido o meu gráfico de sedentarismo. E aí que dá esse boom de problemas na pessoa. E aí vai entrar no ponto que você citou. Mas aí eu fico perdido, eu não sei para onde caminhar, o que fazer, o que eu devo optar, quais as escolhas que eu devo fazer. Se você parou com o estímulo, se você está sedentário e ainda está com a série de responsabilidades que você tem na fase adulta, fica muito difícil de você tomar uma decisão e começar um partido, né, um caminho, e seguir nesse caminho. Então, o trabalho que eu executo, né, também é um trabalho de identificar na pessoa as possibilidades que ela tem em relação à atividade física, as disponibilidades que ela tem em relação aos horários,
identificar possíveis lesões. Ó, acabei de trazer outro ponto também, que é aquela prática de sentar no escritório, subir de elevador, sentar no carro, acaba trazendo lesões hoje, que são lesões que a gente costuma dizer clássicas. Lombar, hérnia de disco ou protusão, condromalácia nos 2 joelhos, nível 3, 4, assim sobe. Coronda o quê? Condromalácia. Tá? Que problema articular no joelho. A maioria das pacientes que eu atendo, geralmente já tem condromalácia, justamente porque não fortaleceu os membros inferiores, a cadeia muscular ficou pequena e toda a força do dia a dia vai batendo na articulação. E isso desenvolve não só a condromalácia, como uma série de problemas nas articulações do corpo. Ombro, cotovelo, punho, né? O pessoal que gosta de ficar digitando o dia inteiro, eles têm muito problema de punho. Tendinites, bursites no ombro. Então, todos esses pontos, eles vão afastando você da tomada de decisão de fazer atividade física. Tá? Completa para mim de novo a questão, Carol, que tinha uma série de pontos. A questão é que, assim, embora as pessoas, eu acho que exista muita publicação, muita informação no sentido de conscientizar as pessoas, elas seguem, na sua grande maioria, sedentárias, né? Na tua opinião, por que isso acontece? Assim, você explicou um circuito interessante, né? As pessoas faziam uma atividade física, chegam às responsabilidades da vida adulta, isso acaba sobrecarregando e a pessoa vai postergando mesmo, né? Deixando para lá até que sinta uma dor, até que a coisa aperte. E o grande ponto também, né? Então, assim, para não perder a linha, né, do que eu estou trazendo para o pessoal. Falta de estímulo, pilar número 1. Lesões, pilar número 2. Procrastinação, pilar número 3. Então, esse pilar de procrastinação, ele é muito utilizado hoje em prol daquela queda energética que a gente tem pós-trabalho. E assim, quem aqui, né, que está vendo a gente aqui na live, chega do trabalho e ainda vai pegar a bicicleta e vai andar 40 quilômetros? Só o Vitor Giannone. E assim, até o Victor Giannone, que trabalha com isso, que vive isso, nas primeiras vezes, Carol, eu não estou brincando, e os meus amigos que pedalam comigo sabem muito bem disso. Nas primeiras vezes que eu peguei a bike, e eles me ligavam e falavam, Vitão, vamos pro pedal. Eu pegava a bicicleta, quando eu chegava no elevador, na minha cabeça estava escrito, eu não vou conseguir fazer 40 quilômetros. Não vai dar. Acabei de trabalhar, fiz um monte de atendimento. Os atendimentos da área da fisiologia são atendimentos dinâmicos. A gente trabalha em pé, sentado, agachado, vira, cola, descola. Até eu entender que essa era a procrastinação que existe nas pessoas e que eu estava sofrendo disso nesse início de estímulo, nesse início de bicicleta, a minha ficha caiu quando eu cheguei na rua, subi na bicicleta nesse dia, comecei a pedalar e encontrei meus amigos. Quando eu puxei o medidor de quilometragem, lá já estava marcando 10 quilômetros. Eu falei, epa, não estou cansado, não estou desgastado, não veio nenhuma dor, já andei 10. Vamos pro pedal. Fomos pro pedal, 1 hora e meia de pedal, somou mais 30. No final da noite, 40, cheguei em casa e falei assim, missão cumprida, vitória. Né? Vencedor. Com certeza, que eu costumo falar para todo mundo. Vitor, por que vencedor? Reparem, uma coisa que estava me procrastinando, que estava pesando na minha cabeça, eu bati um pouco em cima dela e venci ela. Esse tipo de vitória, de auto-vitória, é a maior vitória que você pode dar para o seu corpo. É quebrar o estímulo. Então, qual que é o grande ponto, né, de você pegar esses 3 pilares que eu acabei de falar e esvair eles, né? Sumir com eles. Você quebrar o estímulo. Se você está com um estímulo de ir para casa, pós-trabalho, todo dia, e não praticar uma atividade física, a gente vai precisar quebrar esse estímulo. Ou, se você tem aquela 1 hora e meia livre antes de ir para o trabalho e fica em casa, né? Faz alguma coisinha, assiste uma televisão, toma um banho mais demorado, tenta otimizar. A gente vai tentar otimizar um pouquinho para quebrar esse estímulo. E é essa quebra que afasta as pessoas. Porque a atividade física dos pilares da medicina integrativa é o pilar mais complicado de se mexer. Eu tô querendo colocar o meu paciente numa condição de estresse. Nossa, já basta o estresse, quer me colocar mais estresse?
te colocar num estresse físico, aonde provavelmente esse estresse físico, cara, ele traga algumas dores musculares, não são dores articulares, são dores musculares, dores de treinamento, e nos dias seguintes, né, a pessoa, pô, mas antes eu não ia trabalhar com essa dor, agora eu vou, e eu não estou gostando, e aí eu tenho que explicar para ela, isso é só um período, isso é a transformação que você está dando para o seu corpo. E quando eu causo esse engajamento, dia após dia, após dia, após dia, dá um descanso, dá 2 descansos, vamos de novo, dá outro descanso e vamos de novo, e passou 2, 3 semanas, a gente está indo. Quando eu causo esse engajamento, automaticamente o corpo responde. Sim. E aí qual que vai ser a resposta dele? Diminuir a taxa de dor, aumentar a sua energia diária, diminuir a taxa de inflamação, aumentar a sensação de bem-estar, diminuir você procrastinar outras coisas na sua vida, querendo ou não, né? Quando a gente coloca uma rotina um pouco mais intensa em alguma coisa, a gente tende a nos adaptar com os horários melhor, nos adaptar com as refeições. Então, esse é o grande fator. Essa é o grande mecanismo de quem trabalha com atividade física encontra. Qual o melhor mecanismo que o paciente deve seguir, né? Como que eu faço um paciente a não procrastinar? Como que eu faço a cá realmente pegar o meu treino, ir para a academia e fazer o meu treino? E, nesse momento, eu estou fazendo todo esse malabarismo que eu acabei de falar aqui, numa forma bem rápida.